Olá, família cósmica. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que mexe com muita gente e desperta a curiosidade, né? Dúvida, medo, encanto e ao mesmo tempo uma sensação de que alguma coisa muito maior está acontecendo nos bastidores. Nós vamos falar sobre os documentos, imagens e vídeos que foram liberados pelo governo dos Estados Unidos envolvendo objetos voadores não identificados, fenômenos aéreos anômalos, naves, luzes, encontros inexplicáveis e registros que por muito tempo ficaram guardados, escondidos ou tratados como segredo. E aqui, nesse vídeo, nessa linha de tempo, nós não vamos olhar para isso apenas com o olhar da curiosidade. Nós vamos olhar com calma, consciência e com a nossa espiritualidade. E também com a nossa visão sobre essa movimentação toda. Porque a grande pergunta é: por que agora? Por que depois de tantos anos negando, ridicularizando e escondendo esse assunto, de repente começam a liberar documentos, vídeos, depoimentos e imagens? Será que isso é apenas transparência? Será que é uma preparação? Será que estão contando tudo? Ou apenas uma pequena parte de toda essa história? Então, fica comigo até o final desse vídeo, nessa nossa linha de tempo, porque hoje nós vamos caminhar juntos por esse tema, sem medo, sem fanatismo, mas com a mente aberta e o coração atento. Então, vem com a gente. Quando a gente olha para essa movimentação dos Estados Unidos, a primeira coisa que precisa ser dita é: isso não começou agora. Esse assunto sempre esteve presente, desde relatos antigos, pinturas, escrituras, civilizações antigas, pilotos militares, astronautas, pessoas comuns, pesquisadores e até documentos que ficaram décadas arquivados. Durante muito tempo, quem falava sobre OVNIs era tratado como louco, exagerado ou conspiracionista. Mas agora alguma coisa está mudando. O mesmo assunto que antes era motivo de piada passou a ser discutido em audiências, relatórios, portais oficiais e entrevistas com militares. E aí que vem a pergunta: por que revelar agora? Talvez porque a humanidade já não aceite mais respostas simples, né? Ou talvez porque a tecnologia mudou. Hoje qualquer pessoa tem uma câmera na mão. Um celular grava o céu, registra luzes, movimentos estranhos, objetos rápidos demais. Fenômenos que antes poderiam ser escondidos com mais facilidade. Antes, uma imagem podia desaparecer, mas hoje ela se espalha em minutos. Outra coisa importante é que muitos desses objetos não são apenas luzes no céu. Alguns registros envolvem pilotos, radares, sensores militares e equipamentos de alta precisão. Então, chega um momento em que negar tudo começa a ficar mais difícil, né? Do que admitir parcialmente. Mas repare bem, eles não estão revelando tudo, tá? Eles estão revelando aos poucos, bem devagar, como quem abre uma porta só um pouquinho, para ver como as pessoas vão reagir. E talvez esse seja o ponto principal. A revelação, ela não parece vir como uma explosão, ou como muitos aguardam. Ela parece estar vindo em camadas. Primeiro estão dizendo: existem fenômenos que não sabemos explicar,
Depois eles dizem: existem objetos que se movem de forma desconhecida. Aí depois surgem vídeos, surgem documentos e depois aparecem os depoimentos. E assim, pouco a pouco, a mente coletiva vai sendo preparada para aceitar uma ideia que antes era considerada impossível. Nós não estamos sozinhos. E dentro da visão, da nossa visão, essa movimentação não é apenas política ou militar. Ela também tem um peso espiritual. Porque quando a humanidade ela começa a aceitar que existe vida fora de planeta Terra, ela também começa a questionar quem somos, de onde viemos e qual é o nosso verdadeiro papel dentro do universo. E esse é só o começo da nossa conversa. Quando a gente começa a olhar mais profundamente para esses arquivos liberados, é aí que as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Porque não estamos falando de um ou dois papéis perdidos por aí. Estamos falando de mais de 160 documentos divulgados publicamente, e muitos deles vindo desde a década de 40. Documentos ligados ao Pentágono, informações envolvendo o FBI, Departamento de Estado, NASA e até o próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ou seja, não estamos falando apenas de teorias espalhadas por aí pela internet. Nós estamos falando de registros oficiais, relatórios, memorandos, depoimentos, análises internas. E talvez uma das partes mais simbólicas disso tudo tenha sido justamente a fala do próprio presidente dos Estados Unidos atual ao comentar essa decisão. Ele disse algo muito interessante. Disse que administrações anteriores falharam em ser transparentes sobre esse tema. E agora, com esses novos documentos, as pessoas poderiam decidir por si próprias. E olha como essa frase é bem forte. Decidir por si próprias, né? Porque isso mostra uma mudança bem importante. Antes o assunto era simplesmente negado. Agora parece que estão colocando as peças sobre a mesa e deixando a população montar o seu próprio quebra-cabeça. E entre esses documentos existem relatos realmente intrigantes. Um documento de 2023 chamou bastante atenção. Nele, 3 agentes especiais federais escrevem separadamente e observaram no céu orbes alaranjados. Mas o mais curioso é que esses orbes maiores emitiam outros orbes menores avermelhados. E aqui entra algo muito interessante, porque quando diferentes agentes relatam fenômenos semelhantes, separados um do outro, isso começa a gerar um peso muito maior para o caso. E não é apenas uma pessoa dizendo que viu algo estranho. São relatos independentes, tá? Pessoas treinadas, agentes federais, profissionais acostumados a observar situações incomuns. E isso faz muita gente começar a se perguntar: quantas coisas já foram vistas ao longo das décadas, mas nunca chegaram ao público? Quantos pilotos, quantos militares, quantos cientistas, quantos registros ficaram guardados? E talvez a parte mais importante disso tudo não seja apenas provar, né, a existência de algo, e sim entender que a humanidade está começando lentamente a perder o medo desse assunto. Porque durante muito tempo falar sobre vida fora da Terra mexia diretamente com estruturas religiosas, científicas e políticas. Mas agora parece que estamos entrando em uma nova fase. Uma fase que a pergunta já não é mais: será que existe algo lá fora? E sim, o que exatamente eles querem? E por que estão revelando isso justamente agora? Agora, família, nós iremos mostrar um documento muito interessante da missão espacial Gemini 7 da NASA, realizada em dezembro de 1965. Em uma conversa entre a Gemini 7 e Houston, a comunicação começa assim: Gemini 7. Houston, aqui é Gemini 7. Como está me ouvindo? Houston, alto e claro. 7. Prossiga. Então, um dos astronautas fala algo que chama bastante atenção.
Gemini 7. Temos um boogie às 10 horas em posição alta. E aqui vale explicar uma coisa importante. Boogie, essa expressão, é um termo usado para objeto aéreo desconhecido. Houston então responde: aqui é Houston. Repita novamente, 7. E o astronauta afirma: eu disse que temos o boogie às 10 horas em posição alta. Nesse momento, Houston pergunta: isso é o booster ou é um avistamento natural? E a conversa continua ficando mais intrigante, hein? Os astronautas dizem: temos detritos aqui em cima. Isto é um avistamento real. Depois, começam a relatar centenas de pequenas partículas passando ao lado da nave deles. Objetos brilhantes, movimentos estranhos, partículas no espaço. E em determinado momento eles dizem: temos muitos. Parece centenas de pequenas partículas passando para a esquerda a cerca de 3 ou 4 milhas. Mais à frente, eles afirmam: eles passaram agora, estão entrando em órbita polar. Uma das falas mais impressionantes vem logo depois, quando Lovell descreve: tem um booster ao meu lado e um corpo brilhante contra o fundo negro do espaço, com trilhões de partículas sobre ele. Houston pergunta então em que direção aquilo estava. E a resposta vem: está em nossa frente, na posição de 2 horas, girando lentamente. Agora pensa nisso por um instante. Estamos falando de astronautas treinados em uma missão oficial da NASA, décadas atrás. Tudo registrado em comunicação oficial, como está aí. E no final da transmissão, o próprio controle Gemini comenta que houve várias referências a esse terceiro objeto não identificado, chamado de boogie. E o engraçado de tudo isso, ou talvez nem seja tão engraçado, é que exatamente nesse mesmo momento em que documentos, vídeos e relatos começam a surgir com mais força, também existe uma enorme movimentação espiritual, religiosa e política acontecendo nos bastidores. E isso chama muita atenção, porque não estamos falando apenas de governos, estamos falando também de líderes religiosos, pastores, igrejas, vaticanos, militares, pesquisadores e até antigos programas secretos ligados a fenômenos anômalos. Recentemente, começaram a surgir relatos de reuniões privadas envolvendo pastores conhecidos nos Estados Unidos. Entre eles, nomes como Perry Stone e Alan DiGio. Segundo esses relatos, alguns líderes religiosos teriam participado de encontros reservados onde foram orientados a preparar suas congregações para uma possível revelação alienígena. E olha como isso é curioso. Essas reuniões teriam acontecido durante a convenção da National Religious Broadcaster, no Tennessee. Segundo Alan DiGio, essas conversas teriam sido organizadas por pessoas com supostas conexões governamentais. Não oficialmente pelo governo dos Estados Unidos, mas por pessoas próximas desses círculos. E qual seria o objetivo disso tudo? Preparar emocionalmente e espiritualmente a população, evitar um pânico coletivo, ajudar os fiéis a processarem a ideia de uma inteligência não humana. Agora pensa nisso. Ao mesmo tempo em que vídeos são liberados, documentos aparecem, audiências acontecem. E também existem líderes religiosos sendo preparados para lidar com o impacto espiritual dessa narrativa. E isso não para nos Estados Unidos. Recentemente, o Papa Leão XIV, eleito após o falecimento do Papa Francisco, também se reuniu com a Associação Internacional de Exorcistas. E aqui as coisas começam a entrar em um campo ainda mais delicado. Porque dentro do próprio Vaticano já existe debates sobre fenômenos anômalos não identificados. Inclusive, recentemente, ocorreram palestras dentro da paróquia de Santa Ana, no Vaticano, com ufólogos discutindo a compatibilidade da vida extraterrestre com a fé católica.
Ou seja, o assunto já entrou oficialmente em ambientes religiosos. Mas existe outro detalhe ainda mais curioso. Existe uma linha de pensamento, tanto dentro do Vaticano quanto em setores políticos dos Estados Unidos, que acredita que esses fenômenos não seriam exatamente extraterrestres físicos, mas entidades interdimensionais ou espirituais. E é justamente aí que entra a chamada teoria dos demônios. A teoria de que aquilo que muitos chamam de alienígenas seriam, na verdade, manifestações espirituais disfarçadas. E isso explica o interesse crescente de exorcistas e líderes religiosos nesse tema. Enquanto isso, na Rússia, também existe uma movimentação forte envolvendo fenômenos anômalos. Desde a era soviética, o governo russo mantém programas de pesquisa ligados a ocorrências inexplicáveis. O famoso programa Setka é um exemplo disso. Militares russos já documentaram diversos encontros próximos de instalações nucleares e bases estratégicas. E mesmo sem comentar publicamente o tema com frequência, o Kremlin continua mantendo pesquisas nessa área. E também existem declarações bem impactantes dos últimos anos que vieram de Haim Eshed, ex-chefe da Segurança Espacial de Israel. Ele afirmou que existiria um acordo entre humanos e uma chamada Federação Galáctica. Segundo ele, governos como Israel e Estados Unidos já saberiam disso há muito tempo. Estariam aguardando o momento em que a humanidade estaria pronta para receber essa notícia. Mas agora a pergunta que fica é: será coincidência tudo isso estar acontecendo ao mesmo tempo? Documentos surgindo, vídeos sendo liberados, religiões debatendo extraterrestres, militares comentando fenômenos e pastores sendo preparados. Exorcistas também discutindo entidades interdimensionais. Ou será que estamos vendo um começo de uma grande preparação coletiva? Talvez até o início de um novo modelo de controle mundial baseado em medo, salvação e falsas narrativas. E dentro da nossa visão espiritual, nós sabemos que existe uma federação galáctica positiva e que auxilia a humanidade e acompanha esse processo todo planetário. Mas também sabemos que existe uma movimentação muito forte de raças negativadas, tentando assumir a narrativa desse contato. Raças que já estariam ligadas a acordos antigos, manipulações e estruturas de poder aqui de planeta Terra, né? E talvez justamente por isso determinadas presenças estejam sendo preparadas para serem mostradas ao mundo como as boazinhas, como as salvadoras, como as guias da humanidade. Quando, na verdade, tudo isso pode ser apenas mais uma camada de controle sobre a consciência humana. Uma nova máscara, uma nova forma de dominar. Talvez não mais através apenas da política ou da religião tradicional, mas através do fascínio, da tecnologia, do medo, da falsa salvação. E por isso, mais do que nunca, será necessário sentir no seu cardíaco, sentir sim a frequência. Aprender a distinguir, né, aquilo que vibra na luz daquilo que vibra no controle, no medo e na manipulação. Porque nem tudo que se apresenta como luz realmente vem da luz. E talvez estejamos justamente entrando no momento em que a humanidade precisará despertar esse discernimento espiritual coletivo. E eu digo mais uma coisa para vocês. Eu sinto que estamos muito próximos de um grande desfecho disso tudo aí. Mas muito próximos de uma intervenção maior da lei, da ordem e da luz sobre tudo isso que está acontecendo. É como se certas estruturas já estivessem chegando ao seu limite. E é isso, família. Tudo isso que está acontecendo em nosso planeta não fala apenas de governo, documentos ou naves. Fala sobre a nossa consciência, o nosso despertar. Que durante muito tempo a humanidade
foi escondida disso, vivendo com medo, olhando para o medo, né? Para o controle e para toda essa separação. Mas agora chegou o momento de olhar para dentro e também para o cosmos, porque o verdadeiro contato começa primeiro na sua consciência. E é por isso que tantas pessoas estão sentindo mudanças internas, despertares, sonhos intensos e uma sensação de que algo muito grande está acontecendo em planeta Terra. E independente do que ainda será revelado pelos governos, o mais importante continuará sendo a frequência que carregamos dentro de nós, porque nenhuma revelação externa será maior do que a conexão da nossa alma com a verdade. E eu sinto, do fundo do meu cardíaco, que existe uma grande força de luz auxiliando a humanidade nesse momento de transição. Por isso, mais do que nunca, precisamos permanecer em equilíbrio, discernimento e consciência, sem medo, sem idolatria, sem entregar novamente o nosso poder. Porque o grande despertar da humanidade, ele já começou, família. E nós escolhemos estar aqui para viver esse momento. E se esse vídeo falou com você, compartilhe essa frequência, vai? E caminhe com a gente nessa jornada entre consciência, cosmos e despertar. Gratidão arcturiana e até o nosso próximo encontro. Vida longa e próspera.